Bluey tem tantos segredos que é impossível mostrar todos em um único vídeo. Por isso, nós trouxemos mais. Tá pronto para descobrir detalhes nunca vistos na animação? No episódio da peça de teatro da Bumby, quando a Tilly está abrindo o vídeo que a Bluey fez para Bingo, que estava no hospital, nós podemos ver que a foto de proteção de tela da Sra. Hiller é uma imagem da Bluey e da Bingo se divertindo na praia. Provavelmente, essa foto foi tirada no episódio A Praia, que também é da primeira temporada. E isso é muito legal, né? É dessa mesma forma que os episódios da Cachorrinha Azul se conectam. E se você quiser ver mais, chegou no vídeo certo. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Vídeos incrível! Você já percebeu que o estilo de animação da série muda quando nós vemos o nariz da Bingo em detalhes? É uma série feita em 2D, mas quando os criadores do desenho querem mesmo mostrar que eles são bons fazendo animações, eles acabam mudando alguns detalhes. Quando a animação foca no nariz da Bingo, dá pra ver que o estilo de animação mudou para uma mistura de 2D com 3D e fica super bonito de assistir. Essa cena acontece no episódio O Fim de Semana, quando a Bingo percebe um bicho-folha pular no nariz dela. Ainda no episódio da Bumpy, nós vemos um detalhe um pouco esquisito. A Sox, que é a prima mais nova da Bluey e da Bingo, está usando uma coleira de cachorro, e isso não faz o menor sentido. Você sabe que os cães no mundo real usam coleira quando estão passeando com os donos na rua, mas no caso da animação de Bluey, isso não faz sentido, porque os cães desse universo se comportam como pessoas, e o detalhe escondido é justamente esse. Além de ser um mistério por qual motivo existem coleiras para o pescoço, que os cachorros não usam isso para passear? Ainda falando em coleiras, você já percebeu que na lateral dos ônibus da cidade da Bluey existem coleiras desenhadas? Isso é um detalhe interessante que aparece no episódio Passeio de Charrete. E isso é mais um mistério sobre coleiras? Por qual motivo elas existem? Será que é para colocar outro tipo de animal nela? Nós temos que descobrir isso na próxima temporada. A Bluey e a Bingo devem gostar muito do espaço, porque além de sonhar que estão andando pelas estrelas no episódio Hora de Dormir, nós também vemos alguns detalhes sobre isso no quarto das meninas. Elas têm alguns adesivos de estrelas na parede do quarto, aqueles que brilham no escuro. Ao mesmo tempo, elas também têm um enfeite de teto que mostra os planetas do nosso sistema solar. Realmente, as cachorrinhas Hiller gostam muito do universo. Não é comum ver uma cena da Bluey e da Bingo em um ponto de ônibus, já que elas usam o carro do Bandit para passear pela cidade. Mas um detalhe super carinhoso e interessante que os animadores do desenho colocaram perto do ponto de ônibus do bairro é que se você olhar para o chão, vai ver que há ali aquelas bolas que piso diferente. Para quem não sabe, as cidades mais seguras usam isso para ajudar pessoas que têm problemas para enxergar a não se aproximarem da rua, pois assim elas andam de forma segura pela calçada, sem falar que ajuda na direção para onde essas pessoas estão indo. O mais legal é que não há um único personagem com problemas de visão nessa cena, mas mesmo assim, os criadores resolveram desenhar esse detalhe ali. Isso mostra o quanto eles se importam, você concorda? Gostaria de morar na cidade da Bluey com a cachorrinha? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer. Você se lembra que no episódio Morceguinha, a Bingo estava usando um guarda-chuva para se proteger da água do chuveiro porque ela não queria tomar banho? Se você prestar atenção no episódio Táxi da primeira temporada, vai perceber que ela e a Tilly estão usando esses mesmos guarda-chuvas para fingir que são bengalas, pois nessa brincadeira elas estão brincando de serem vovós que tentam atravessar a rua atrapalhando o trânsito. Na casa dos Hiller, já há uma foto da Bingo com o Bob Bilby, aquele mascote da escola que a cachorrinha precisa levar para uma aventura durante o final de semana e apresentar para a turma. Essa foto aparece no episódio Esconde-Esconde, que também é da primeira temporada da série. Mas seria interessante ver uma foto da Bluey com o Bob Bilby, já que ela disse que também já trouxe ele para casa. Falando em fotos, no final da primeira temporada, durante o episódio Hora de Dormir com Papai, nós vemos uma imagem no canto da parede que mostra a festa de 3 anos da Bingo. Essa foto é importante porque, na teoria, a Bingo começa a série tendo apenas 4 anos de idade. Ou seja, aquela foto foi tirada 1 ano antes do começo da série, e isso é bem legal, né? No episódio Provocação, nós vemos como o Bandit é realmente super bagunceiro. Veja que em uma cena ele está preparando um chá em uma caneca
com um prato pequeno embaixo. Esses pratos servem para colocar a colher e o sachê com as ervas de chá depois que você termina de preparar a bebida. Ou seja, dessa forma, a mesa não vai sujar, apenas o prato. Claro, essa era a ideia, mas nós estamos falando de Bandit Healer, e ele pode até ser o melhor pai do mundo, mas ao mesmo tempo ele é bagunceiro. O Bandit coloca o sachê com ervas de chá em cima da mesa, ao invés de colocar no prato que estava bem na frente dele. Por que você faz isso, Bandit? No episódio Montanha Mãe e Pai, existe um momento em que a Bluey e a Bingo estão jogando cartas, e essas cartas fazem referência para a Inglaterra. O táxi preto, que é muito comum em Londres, o guarda com o chapéu peludo engraçado e o palácio, que com certeza é o castelo da Rainha Elizabeth. A casa dos Healer tem alguns banheiros, mas as meninas tomam banho no banheiro do segundo andar. Nesse banheiro existem duas escovas de dente perto do espelho, uma azul e outra vermelha. Isso é estranho, certo? Deveriam ser 4 escovas, já que moram 4 cachorros naquela casa, mas este é o detalhe que você está perdendo. Existem só 2 escovas ali porque aquele é o banheiro que a Bluey e a Bingo usam. Existe um outro banheiro dentro do quarto da Tilly com o Bandit, e as escovas de dente deles com certeza ficam lá. Agora, será que você consegue adivinhar a quem pertence cada uma? É bem fácil, certo? É claro que a escova de dente da Bluey é a azul, enquanto a da Bingo é a vermelha. Você acha que descobrir os segredos de Bluey é legal? Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? No episódio Polvo, nós vemos a casa da cachorrinha dálmata Chloe, que é a melhor amiga da Bluey, tirando a Bingo. Mas um detalhe engraçado é que a casa dela fica no número 101, e isso é uma referência para a franquia 101 Dálmatas da Disney. Agora vamos falar de um grande erro que a Tilly e o Bandit estão fazendo. No episódio Carteiro da segunda temporada, nós vemos uma cena do casal Healer discutindo na cozinha. A Bluey fica triste e tenta separar essa conversa, pois ela pensa que os pais estão brigando, o que não era verdade. Mas uma coisa engraçada que todo mundo precisa entender é o detalhe que está embaixo da pia da cozinha. Se você olhar com atenção, vai ver que aquilo é uma lata de veneno de barata. E você pode pensar que isso é super normal e que existe veneno contra insetos nojentos em todas as casas do mundo. Mas não é tão simples assim. Esse tipo de lata é perigosa, até porque estamos falando de veneno. E nas embalagens há sempre um aviso para não deixar essas latas em lugares que crianças conseguem alcançar. Colocar latas de veneno embaixo da pia é um grande erro, pois é perigoso para a Bluey e para a Bingo. Um detalhe que quase ninguém percebe é que no armário verde da cozinha há um desenho feito em giz de um cachorrinho segurando uma espada. Esse cachorrinho sempre aparece ali, mas é curioso porque nós nunca vimos as meninas usando uma espada de brinquedo. No episódio Bolo de Pato, o Bandit está segurando uma revista especial que mostra algumas fotos de decoração de bolo de festa. E o detalhe interessante é que aquela revista existe no mundo real. Ela se chama Australian Women's Weekly Children's Birthday Cake Book, que existiu no país da Bluey entre os anos 80 e 90. E o mais engraçado é que a capa da revista no desenho é igual à capa do mundo real. Tem até mesmo o trem vermelho desenhado. Sem falar que o bolo de pato realmente existe. Naquele episódio da segunda temporada, em que o Bandit está atrasado para levar as meninas para a escola, nós vemos um detalhe super interessante. Quando o carro dos Healer está indo para um caminho, nós vemos que na calçada o Mackenzie aparece com o pai dele indo na outra direção. Provavelmente eles estão indo para a escola da professora Calypso, já que ela fica na outra direção. E um detalhe interessante é que na mesma calçada dá para ver um erro do desenho. A professora da Bingo, a senhora Retriever, também está ali. Mas espera, ela não deveria estar em sala de aula esperando as crianças? Parece que o desenho errou em colocar ela ali naquela cena. Você sabe o que é um código de cor? Bem, é uma coisa um pouco difícil de entender, mas dá para falar que cada cor tem um número que ajuda a reconhecer ela. Nós estamos falando disso porque a placa do carro do Bandit usa isso como easter egg. A placa do carro do Sr. Healer é 419HLR. O número 419 é exatamente o código da cor azul ciano, que é a cor da Bluey, e as letras HLR são uma abreviação da palavra Healer,
que é a espécie de cachorro da família da protagonista. Ou seja, está escrito Blue Heeler na placa do carro do Bandit. Ok, tem que ser muito nerd para ter visto esse detalhe. No episódio chamado Perfeito, da terceira temporada, nós podemos ver alguns desenhos que a Bluey fez na geladeira da cozinha. E até dá para entender as referências que a protagonista fez. Na parte de baixo, dá para ver um desenho da Frisk com o tio Zé. Também conseguimos ver o macaquinho do filme que elas vão ver no cinema. Dois dos brinquedos mais famosos da cachorrinha, o Chattermax e o Sr. Monkey Jocks. Na parte de cima, nós vemos a Mia de cabeça para baixo e a prima Muffin com a Socks ao lado. Bem no meio, nós conseguimos ver uma referência para o primeiro episódio da série, com o xilofone mágico e o desenho do pato amarelo com gravata, fazendo referência ao bolo de aniversário da Bingo. Só quem é muito fã de Bluey pegou essas referências, ou quem não perde um único vídeo do nosso canal. E por fim, no episódio Promessas, nós vemos um detalhe engraçado. Quando o Bandit está planejando ser uma criança, uma moça na biblioteca pega um livro para ele. Se você olhar bem para a capa desse livro, vai ver que é a história dos 3 porquinhos. Será que isso foi uma referência para Peppa Pig? Bem, nós nunca vamos saber, mas se você quiser ver mais sobre todos os seus desenhos favoritos, fique com a gente. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!